É isso aí, moçada, começando mais um Agronegócio Podcast. Ora, vamos botar a qualidade da carne em pauta. Esses dias atrás aí nós estivemos gravando com a turma do Frisa, falamos sobre pecuária, falamos sobre indústria frigorífica e agora a gente está trazendo um amigo que eu vi praticamente formar no curso de Medicina Veterinária. Conheci o Ricardo Petri ainda estagiando lá no Hospital Veterinário Rancho Bela Vista, lá com o Caquinho, e agora está aqui. Excelência em qualidade da carne. E olha, muito bacana. Não é à toa que eu fiz questão de trazer você aqui para a gente falar desse assunto muito importante. Já me surpreendi com esse bate-papo de bastidores e você vai se surpreender também. Mas antes de mais nada, obrigado por ter vindo aqui, por estar vindo aqui participar dessa conversa com a gente. Se apresenta para o pessoal de casa. Isso aí, Valfredo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu me chamo Ricardo, sou médico veterinário. Minha atuação hoje é na cadeia da carne, né? Eu sou responsável técnico pelo frigorífico em Montanha, pelo Frimonte, né? Lá a gente é um frigorífico pequeno. O nosso principal produto é entregar carcaça. E isso é o produto desejado no norte, ainda no Espírito Santo, né? Hoje o varejo lá é o varejão tradicional, balcão, carne pendurada. Sim. Mas nós também temos produtos, a gente desossa e eu faço consultoria no varejo, né? Voltado para a qualidade de carne, voltado para boas práticas de fabricação. E o desafio é muito grande hoje no varejo, a escassez de mão de obra é gigante. Quem a gente tem atuação hoje é uma galera com a cabeça bem de muitos anos atrás. A gente não vê a turma nova ingressando. E quando ingressa, pega junto com essa galera que tá com a cabeça mais antiga. E o consumidor evoluiu. O varejo, se ele não evoluir, ele tá ficando para trás, né? Você logo que você formou, né? Você já imaginava... Eu me recordo que você atuou como médico veterinário, né? E num dado momento... Virou a chave? Você viu uma oportunidade ou você se apaixonou por esse segmento? Valfredo, na verdade, assim, eu fui criado dentro de restaurante, então, assim, a comida sempre foi uma paixão, não é à toa que eu pesei muitos quilos, né? Eu sou bariátrico, sou apaixonado por comida, apaixonado por gastronomia, não tenho formação acadêmica na gastronomia, mas, assim... A minha vivência hoje dentro da gastronomia é muito grande, até porque carne é comida, né? A gente trata ela de uma forma in natura, mas o resultado final é o que vai no prato do consumidor. O grande objetivo é transformar, esse. Né, exatamente. o animal. Mas eu fui para a montanha através de outra oportunidade para continuar atuando na clínica e cirurgia equina, que era a minha primeira atuação assim que eu formei. Mas lá tive a oportunidade de ingressar no frigorífico e quando eu entrei no frigorífico, eu abandonei a clínica cirurgia e foi assim, amor à primeira vista. E fomos embora, fomos seguindo, fomos procurando aprofundar, tivemos várias oportunidades. Existe alguma especialização? Precisou de algum treinamento a mais? Porque o pouco que a gente conversou, a bagagem de conhecimento que você tem agora dentro desse universo que a gente vai conversar agora é muito grande. Isso já fazia parte do seu curso? Já existem essas aulas ou essas matérias, alguma coisa assim? Como é que foi essa virada aí? Valfredo, na verdade, assim, toda formação, né, seja na medicina veterinária, seja no que for, o curso, a faculdade em si, ela mostra tudo, mas de uma forma muito rasa, né? E aí a gente tem que buscar fora, né? Existe pós-graduação, existe várias coisas. Eu não fiz nenhuma pós-graduação, porém, assim, cursos, treinamentos, ir dentro de outras indústrias para buscar conhecimento, visitar, feira, isso aí é dentro do nosso cotidiano. Sim. A gente é igual rato. Qualquer brecha a gente está entrando para conhecer uma planta de frigorífico nova, né? Bacana. Mas aí tem a galera da inspeção, que é mais aprofundada a questão de legislação, essas coisas. E tem a gente que está ali também, quase que no mesmo patamar que eles, porque a gente faz, vamos dizer assim, a gente faz a defesa do frigorífico. Não é defesa, né? Fazer a coisa acontecer como tem que acontecer. E a gente acaba se envolvendo muito com produção.
Sim. E aí é a prática mesmo, é a vivência, a experiência, vai pegando com um, vai pegando com o outro, e todo dia a gente aprende, todo dia. Então a gente pode dizer que, um exemplo, a sua função lá com o Maninho, lá no Fremont, o Maninho, parceiro nosso também, cliente da Tamars, um amigo de bastante tempo, um forte abraço se estiver assistindo aí o nosso podcast. Um exemplo, a sua função lá junto ao Fremont é organizar a parte, a cadeia ali de produção, acompanhar o abate, questões de manejo, organização, como é que é isso? Me explica um pouco mais. Exatamente. Eu, como responsável técnico, a gente tem uma equipe, que são os monitores, né? A equipe de qualidade. A gente monitora tudo durante todo o dia. Todas as etapas. Todas as etapas. Receber o animal, verificar como que chegou, ver como é que tá a estadia deles lá, se eles estão bem alojados. Sim. Água para hidratação. E dali para frente até sair o produto final. Todas as etapas existem falhas passíveis de acontecer. E o nosso trabalho é não deixar acontecer e, quando acontecer, corrigir logo de imediato para evitar que aquilo vire um problema, que vire uma coisa crônica e que vá comprometer o produto final. A ideia é essa. Perfeito. Ok. Então, há uma rotina que vocês precisam estar atentos para que o processo ocorra sem nenhum problema maior. E é uma rotina pré-determinada, onde que a gente tem os programas de autocontrole, tudo descrito. As planilhas, elas são rodadas diariamente. Essas planilhas, elas são via sistema. Né? As planilhas estão sendo rodadas, a gente consegue ver elas agora. Abriu aqui no celular, abriu no tablet, no computador, você consegue ver o que está acontecendo. E tem o alinhamento da equipe, que qualquer coisa que foge da normalidade, aciona todo mundo que tem que acionar para poder resolver. Ricardo, qualidade da carne é um assunto que está meio que em moda, né? Mas muita gente acha que qualidade de carne é o quê? Levar cortes especiais para uma boutique de carne e aquilo ali é carne de qualidade. Não, é completamente diferente. Completamente. Fala pro pessoal de casa, o que envolve esse termo que precisa ser tratado com muito carinho, muito cuidado? Bom, Alfredo, qualidade de carne é um tema muito extenso e muito complexo. Porque quando a gente fala em qualidade, a gente já tem que começar a definir qualidade sanitária e qualidade organoléptica. O varejo e o cliente, ele tem em mente que qualidade é marmoreio, é raça, é quantidade de gordura, é um corte especial. Corte especial, o que a gente entende como corte especial? De qualquer carcaça, de qualquer animal, a gente faz todos os cortes. A anatomia de todos os animais, elas são iguais. Sim. O animal tal dá para produzir tomahawk, o animal X não dá. Não existe isso. A questão é qual vai te entregar o resultado que aquele cliente espera, né? Hoje, o varejo de carne está bem definido entre dois clientes, que é o cliente do consumo do dia a dia, aí vamos dizer, de segunda a sexta, e é o cliente do churrasco, que é de sábado a domingo. Isso pra gente generalizar, mas ninguém faz churrasco sábado e domingo toda semana, não é uma rotina. Não né? é sempre que você tá lá queimando carne sábado e domingo. Exatamente. O churrasco ele é um evento, né? É. Isso é muito legal. Esse é um encanto, né? Esse é um encanto, né? É juntar os amigos, é juntar a turma ali para tomar ouvir uma música e comer uma carne especial. Não quer dizer que o seu churrasco vai ser feito só de carne especial, né? Sim. Eu costumo dizer que o brasileiro, ele é o país da fartura e é o país que estraga a carne, que estraga a comida, né? A fartura é muito grande. Porque a gente pode fazer um churrasco onde que a gente tem um custo por pessoa de R$15 e a gente pode fazer um churrasco que tem um custo por pessoa, aí falando só de carne, tá? Que tem um custo de R$200 ou não tem limite. Sim, né? Exato. Você vai fazer um churrasco só de picanha? Você vai fazer um churrasco só de carne certificada? Wagyu, Angus? Sim. Não tem limite, né? Eu gosto de fazer churrasco, isso a gente sempre direciona até para os colaboradores que a gente trabalha, onde que a gente faz consultoria, para direcionar o cliente. Essa questão né, a figura que existe até muito meme em rede social. O cara pede 1 quilo, o açougueiro, passou, tem 10 quilos, você quer levar?
Esse empurrismo de produto, isso não existe mais. O consumidor ele não aceita mais isso. O consumidor ele vai se fidelizar ao cara que conhece carne, o cara que conhece o churrasco e que vai direcionar ele de uma forma certa. Olha que bacana. Se você pegar um churrasco, o cara chegar e falar assim, eu vou fazer um churrasco para 10 pessoas. Vamos arredondar a conta. 500 gramas por pessoa. 5 quilos de carne. Vai dar sem ninguém passar fome e ainda se bestar vai sobrar uma beiradinha, vai depender de quem são as pessoas. Quanto mais homem come mais, quanto mais velho come menos, durante o dia come mais, durante a noite come menos. Se tem guarnições que estão acompanhando, come menos. Se não tem, a duração do churrasco é 1 hora, 2, é o dia todo. Então tudo isso vai influenciar. Mas 500 gramas é uma média muito boa e aí você pode dividir em 2 classificações de carne. Entradas e cortes principais. Entradas a gente coloca um frango, um porco, uma linguiça. Não que o porco não possa ser um corte principal. Hoje nós temos carne... Porco não, né? Eu até brigo com a galera quando fala isso. Suíno. Hoje nós temos carne suína de extrema qualidade que vai te entregar um produto maravilhoso. Sim. Mas o pessoal ainda tem um consumo mais alto do bovino. Então a gente, só para ficar fácil de exemplificar, a gente divide em entradas e principais. E outra coisa, quanto mais variedade, mais desperdício, mais difícil de você entregar para todo mundo todos os itens. Sim. Então, assim, é enxugar a variedade, colocar cortes mais baratos para diminuir o custo e ali nos cortes principais você colocar uma atração principal. Uma picanha diferenciada, um ancho diferenciado, uma carne certificada que tem um valor mais agregado e vai te entregar um negócio mais bacana. Aí você faz um churrasco com picanha, você faz um churrasco com a carne de Angus e que no final vai ter um custo aí de 15, 20 reais por pessoa. Sim. É muito barato e você vai ter um resultado muito legal. Só que o consumidor ele não sabe fazer isso. Quem tem que direcionar é quem está lá no varejo. É o vendedor, que é a figura do açougueiro que hoje não é vendedor e que a gente precisa que seja vendedor. Você está vindo... a gente conseguiu... Eu já estou procurando tentar essa agenda com o Ricardo já há algum tempo, mas eu consegui porque você está vindo para a Grande Vitória, nosso estúdio é aqui em Vitória, você está vindo para ministrar um workshop. Fala desse trabalho para gente. O workshop que a gente está vindo para ministrar, infelizmente por alguns problemas, ele teve que ser adiado. Mas é um treinamento muito bacana. Mas faz parte da sua rotina. Faz parte da minha rotina, isso aí. Esse dia amanhã, ele foi remarcado, né? Mas esse de amanhã é um trabalho muito bacana que ele é da BCS, Associação Brasileira de Criadores de Suíno, que está sendo aplicado aqui através da ASIS, que é a Associação do Espírito Santo aqui, né? Para a gente divulgar. Eles têm um projeto que é o projeto Mais Carne Suína. Hoje nós temos um consumo defasado de suíno e a gente tem muitos mitos que envolvem a carne suína, né? Antigamente a gente tinha o porco, hoje a gente tem o suíno. A carne de suíno tem que ser comida bem passada porque dá verme na cabeça. A carne de suíno, né? Assim, são muitos mitos que envolvem que acabam freando esse consumo, né? A gente ouve muitas coisas lá no varejo, quando a gente está no balcão, eu fico muito no balcão, porque é ali onde você colhe a verdade do varejo. Isso é uma verdade, porque, rapaz, infelizmente, não falando mal, mas eu me recordo da minha infância. Os antigos falavam que não pode isso. Os antigos falavam que não pode aquilo. Mas os antigos, coitados dos antigos, meu Deus do céu. Mas isso existe até hoje. Mas fala pra mim, qual que é a verdade dessa história? Cara, a verdade é o seguinte, hoje o suíno industrial, né? Vamos falar do suíno... É a carne mais consumida no mundo, meu Deus do céu. Exatamente. É uma criação de um ciclo rápido. É uma criação muito... Altamente tecnificada. Altamente tecnificada. Com critério... Eu tô falando porque a gente tem na Datamars, nós temos uma divisão específica para suinocultura. Exatamente. Tamanho é o critério, entendeu? E as questões de exigência. Exatamente. A gente tem uma divisão específica para a suinocultura. Vai um abraço pro Evandro, nosso parceiro, nosso colaborador lá na empresa. E então, lembrando, né, Valfredo, que esse suíno industrial ele passa pelo frigorífico, ele vai passar por uma inspeção. Exatamente. Seja SIM, seja CIA, seja CIF, seja o que for, ele foi inspecionado. Sim. Então aquilo ali tá com um certificado de inspeção que o animal está apto, que a carcaça, a carne está apta para consumo.
Um exemplo, a gente, na alvinocultura, você comentou que existe talvez um declínio no consumo. Você sabe de números assim, o que o brasileiro come mais de carne? Você tem noção desses números? Ô Valfredo, assim, ovino? Não, no geral. No geral, suíno, bovino, ave. Você tem essa noção? Ô Valfredo, eu vou te falar o que eu vejo no varejo hoje, tá? Não vou te falar número a nível nacional, nem estadual, pra gente não falar aqui número errado. Tá. Mas eu vou te falar o que eu vejo hoje no varejo. O que a gente vê, assim, existe uma segregação, vamos dizer assim, dentro de classe social, de poder aquisitivo. Ok. A gente vê que quem tem menos poder aquisitivo, ele se direciona a consumir mais suíno e ave do que o bovino, por conta de valor de compra. Valor de né? compra, exato. E quem tem um poder de compra maior, se direciona a consumir mais carne bovina. Não que esse não coma o outro e não que esse não coma o outro, tá? Mas existe bastante essa... mais direcionado a essa divisão de classe. Exatamente. Poder aquisitivo, né? Exatamente. E dentro do bovino, a gente vê também uma segmentação dos cortes. Quem tem um poder aquisitivo um pouco maior, e às vezes também pelo perfil de vida da pessoa, da vida mais corrida, o cara mora num apartamento e tal, não existe mais a figura da mamãe e da vovó que faz aquela carne de panela, que faz aquela carne assada. Então esse cara que ele tem um poder de compra maior é bife, isca, uma carne prática. Exatamente. E às vezes são cortes com valor... Jogou na chapa, jogou na frigideira. Hoje o consumo de air fry exatamente. É gigantesco, né? Rapidinho tá pronto, acabou. Então a gente vê muito isso, né? A gente vê alguns varejos que a gente já trabalhou e que tem atuação, que tá num local com a galera com poder de compra mais forte, os cortes que ele vende é totalmente diferente do que o outro que vende na periferia. Não que é diferente, os volumes são diferentes, né? Entendi. Se a gente pegar um animal num todo hoje, 100% da carcaça, 20% é voltado para churrasco ou carnes que vão se transformar em bife, um bife com gordura, um bife com a qualidade melhor de textura, né? Cortes para churrasco. Cortes para churrasco. Vamos botar assim, a gente considerando ainda a chã de dentro e outros, vamos colocar aí 30% do animal. Você tem uma liquidez de venda para esse público destinado para essa finalidade. Uma carne mais macia, que é o principal fator de escolha do consumidor hoje, e uma carne saborosa e com gordura, para fazer um bifezinho ali do dia a dia. Sim. O resto é a carne com mais dificuldade de vender para esse público e com mais facilidade de vender para esse público. Que aí vai entrar as carnes moídas, carne de panela, uns assados, panela de pressão e vai embora. Né? Por aí vai. Por aí vai. O consumidor ele tem até dificuldade, em vários locais, você vê, até de conhecer corte. Ele fala assim, eu quero um bife, eu quero uma carne de panela, eu quero uma carne, sabe? E ali vai a figura do açougueiro direcionando. Exatamente. Lógico que tem gente que é mais específico. Não, eu quero um bife de contrafilé, eu quero um bife de alcatra. Exato. Sabe? Perfeito. Isso existe, mas não é a totalidade do consumidor. Você falou a verdade. Se a gente tiver curiosidade, se nós tivermos curiosidade e parar, né, naquela fila do açougue no supermercado, se você parar para prestar atenção no que o pessoal está pedindo, exatamente, né, é exatamente isso que você está falando. É isso aí. Eu quero carne para bife. Eu quero fazer carne moída. Eu quero carne para panela. Isso aí. Vou botar na pressão, né, e por aí vai. Então, assim, muitas vezes o cara ele nem sabe o que tá levando. Parte do boi que ele vai levar. Tá confiando, né, na experiência do açougueiro. Ele quer saber o preço e para que serve. E a quantidade, né? Isso aí. Aproximada que ele vai pedir. Quando não tiver aquele empurrãozinho, que eu acho que já é quase que cultural. Isso aí é até um negócio que atrapalha um pouco o varejo, ô Valfredo, porque assim, ó, se você parar para pensar, o dia que você for no supermercado, a partir de hoje você vai começar a observar várias coisas do que a gente está conversando aqui. Quando você chega num supermercado grande, às vezes o cara tem um balcão gigante de açougue e tem 10 atendentes. E você tem fila de espera, às vezes, de 40 minutos. E do lado desse balcão tradicional, você tem um balcão de autosserviço que tem tudo que tem naquele balcão. Já cortado e embalado. Que foi cortado no dia, que está cortado em bife, que está cortado para panela, que está moído, que está isso. Sim. Que está embalado numa embalagem
específica, com plástico filme ali por cima, num expositor com frio mais controlado, que tem menos manipulação na área externa. Exato. Que esse produto, sanitariamente, se a gente for pegando tudo ao pé da letra, se ele foi feito num ambiente legal lá dentro, que é o que a gente espera do varejo, ele é muito melhor do que esse que tá no balcão. Abre o balcão, pega, ali. Tá gente conversando em cima ali e tudo mais, num ambiente que não é climatizado. Às vezes é climatizado o supermercado todo, sim, mas ele não tá na temperatura de produção. Exatamente. Né? Com certeza. Mas o consumidor não quer pegar lá. E às vezes por um certo preconceito e às vezes por não saber o que comprar. Sim. Então isso é um negócio complicado, porque tem gente que tá ali na fila, fica 10, 15 minutos e vai embora. Não quer esperar. O consumidor brasileiro, ele é imediatista. Mas ele não compra ali. Ele prefere, às vezes, ir em outro local para comprar. E os gestores do supermercado, eles não estão enxergando isso. Que assim, tá crescendo a população, tá crescendo a demanda. Lógico que abre mais supermercado. Mas o cara quer ir no que tá do lado da casa dele. Se você for no supermercado hoje, você nunca vai ver aqui no Espírito Santo, eu já vi fora daqui, mas aqui no Espírito Santo eu não vi ainda, e me desculpe se alguém faz isso, uma pessoa que está do lado de fora, na fila do balcão tradicional, pegando as pessoas para direcionar para o balcão de autosserviço. Vou dar um exemplo clássico. Você está numa fila de pedágio, e a fila está grande, não vem 4, 5 pessoas vendendo ticket para poder adiantar a passagem no pedágio? Sim. Isso acontece. Em vários pedágios acontece isso. Exatamente. Aí tem uma fila de 30 minutos esperando no balcão de açougue e não tem ninguém para poder desafogar essa fila e levar para o autosserviço. Então isso é uma coisa que a gente aborda muito na consultoria. Jogar para lá, né? Você atua também junto ao varejo. Ao varejo. Isso aí. Entendeu? Atua junto ao varejo. Entra, organiza toda a parte de recebimento, tudo, beneficiamento, entrega, isso tudo. Boas práticas de fabricação, que hoje muitos locais têm deficiência disso. Fazem o que a vigilância municipal da cidade cobra deles. Mas não quer dizer que é o 100% correto, vamos dizer assim. Tem muita coisa que ele pode melhorar e que ele vai melhorar a experiência do consumidor dele, que ele vai facilitar a operação do colaborador dele. São coisas bobas, ô Valfredo, que muda muito. Por exemplo, eu estou fazendo um serviço... Um exemplo, a gente pode dizer, até o próprio varejista... ele não tem noção do que seria necessário para manusear melhor. Não tem. Uma peça de carne, uma banda, vamos dizer assim, que chega para dentro do supermercado, né? Tudo isso tem que ter conhecimento. Com certeza. Fazem. Ah, mas aqui nunca estragou um pedaço de carne. O que eu falo? O estragar visual é quando o negócio tá podre, tá verde. E outra coisa, o estragar é o cúmulo do absurdo. É o cúmulo do absurdo. Se aquilo chegou ao ponto de estragar, não era nem para estar ali dentro. Exatamente. Mas assim, o estragar de verdade é quando uma carne ou um produto que seja, ele tá com uma carga bacteriana acima do aceitável. Isso já tá estragado. Sim. E isso a gente não consegue mensurar a olho nu, né? É uma tábua mal higienizada, é uma faca mal higienizada. Se você pegar uma faca mal higienizada, ela é um veículo de conduzir bactéria para dentro da peça de carne, porque ela está cortando e entrando na carne. E as pessoas, elas não têm essa noção, né? E não tem essa noção por falta de conhecimento e por falta de cobrança da vigilância. Gente, vocês já viram dentro do açougue aquela tábua que era para ser branca? Ela é branca. Tá? Se você chegar na beira do seu açougue e olhar lá a hora que o cara tá cortando lá, se ela não tiver branquinha, problema na certa. Com certeza. A tábua, ela é um material que ela é branca em todas. Se você for lixando ela, desgastando, ela é branca eternamente. A tábua, quando fica velha, ela vai amarelar. Não vai amarelar. Ela tá amarelando porque tá sendo uma falha na higienização. Né? Tem forma de higienizar produtos também. Corretos, a forma correta. Você quer ver uma coisa clássica? Aí agora nós vamos arrumar problema com muita gente. Vambora, sem problema. Mas vamos lá. O problema é que você arrumar, eu tô com você, meu amigo. Vambora. Você vai chegar numa produção, supermercado, que for, o cara tem uma tábua daqui até aqui, ó, desse tamanho. E embaixo uma mesa de inox, né? Como que o cara vai higienizar essa tábua da forma correta? Ele não consegue ter um recipiente para fazer uma solução e deixar ela imersa. Ele não consegue higienizar essa tábua desse tamanho. E o colaborador, no final da tarde, está morto, está cansado. Né? Qual é a melhor superfície? Desse tamanho, quase.
Qual a melhor superfície para você deixar a carne? Qual a superfície mais fácil de higienizar? Qual a superfície mais fácil de manter limpa e sanitizada? É o inox. Uhum. A tábua, ela só tem uma função: proteger o fio da faca. Só isso. Sim. Porque se você pegar a faca e for cortando em cima do inox, você vai ter uma faca que vai ter uma eficiência muito baixa no mesmo dia. Então você vai ter que toda hora estar parando para afiar ela ou ter várias facas para cada colaborador. Sim. Que não é uma coisa inviável. É viável, né? Só que as pessoas têm na cabeça que a carne não pode encostar no inox, mas pode encostar numa tábua toda suja, numa tábua cheia de contaminação, numa tábua cheia de biofilme. Então, assim, são conceitos que vão vindo, né? Luva de procedimento que as pessoas usam. Cara, eu sou totalmente contra a luva. Procedimento é o quê? Aquela luvazinha descartável. De metal, não? Não, aquela não. De metal. Aquela é uma luva, é um EPI. Mesmo. É um EPI. Tem que usar. É. Aquela luvazinha pretinha, aquela luvazinha... aquela de... né? Aí as pessoas têm uma coisa na cabeça, isso aí eu já ouvi em vários locais que a gente vai trabalhar. Mas essa luva é a mesma que o médico usa. Mas o médico usa aquela luva de procedimento em algumas situações para proteger a mão dele, quando ele vai limpar uma ferida, quando ele vai fazer algo que está contaminado. A luva cirúrgica é outra luva. Ela vem embalada de uma em uma, esterilizada, numa embalagem totalmente que não tem nada a ver com aquilo ali. Exatamente. E o problema dessa luva de procedimento é que ela traz uma falsa impressão para o colaborador que ele está com a mão limpa, porque ele não está sujando a mão. Então ele não sente necessidade de lavar a mão. Isso aí é clássico. Você vê o cara o dia inteiro com a mesma luva, ele tira, bota no bolso, coloca de volta a mesma luva. Então aquilo ali passa a ser um veículo de contaminação dentro da produção. E às vezes você vai falar e o cara fala assim, mas o cliente quer ver eu de luva. O cliente quer ver você de luva porque você condicionou ele que você tem que estar de luva. Agora, se você tiver uma piazinha aqui para lavar sua mão com detergente ou com sabonete antisséptico adequado, que você vai atender ele, você pega o pedido, vai ali, passa o sabãozinho, limpa a mão na frente dele e vai lá e corta a carne dele, vai mudar o conceito. Com certeza. Vai mudar o conceito. Claro. Só que eles acham mais fácil, sabe? É clássico, quando você chega num lugar que o pessoal usa luva, as maçanetas das portas todas engorduradas, porque o cara tá com a luva suja e pega na maçaneta. Você consegue entrar num lugar que não tá trabalhando e ver, a galera que usa luva. É clássico, sabe? Sim. Então, assim, são conceitos que precisam ser mudados. Agora, Ricardo, veja bem. A gente lida, né? Eu no meu trabalho, né? No meu dia a dia, eu trabalho numa empresa global que um dos segmentos é a identificação animal. E agora a gente sabe que a turma vai começar, né? Quem é da pecuária está começando a ouvir e vai ouvir cada vez mais falar sobre rastreabilidade bovina. A importância de você identificar a origem desses animais. Quando a gente fala em qualidade de carne, qualidade da carne, você acredita que essas questões, essas exigências aí, elas vão se unir? Elas tendem a se unir? Por quê? Lá fora, quando a gente fala em exigência de alguns mercados, eles já estão buscando saber, bom, aquele corte bovino que eu estou comprando na prateleira do supermercado, se eu olhar a embalagem, eu vou saber que ele foi produzido no país tal, na propriedade tal, que o animal era assim, isso, aquilo outro, parará, pererê, pro, certificado e tal. Isso é um quebra-cabeça que está se formando? Qual a sua visão frente Alfredo, a isso? Na verdade, isso hoje já é realidade. Né? Há bastante tempo, vamos dizer assim, isso já é realidade. É exatamente o que você falou. Exigências de mercados fora do Brasil e até dentro do Brasil. Já. Né? O que acontece é o seguinte, isso aí precisa de uma profissionalização da pecuária e aí do pequeno pecuarista, que ele não está adepto a isso, ele ainda não entendeu essa demanda, e talvez também das pequenas indústrias, né? A rastreabilidade, ela existe, mas ela existe de uma forma menos... Muito pontual, né? Muito por exemplo, pontual ainda. Vamos dizer assim, a pequena indústria hoje ela tem essa rastreabilidade o seguinte, você, Valfredo, tem uma pequena propriedade e tirou a GTA para abater no frigorífico, guiou hoje para o frigorífico. O que vai estar vinculado a essa carcaça desse animal seu que foi gerado? O seu GTA, a origem dele. Agora, da sua propriedade para trás, aí a gente não sabe
como você também não vai saber, né? Diferente do animal que é rastreado desde muito novo, né? Sim. Que tem todas as exigências da rastreabilidade mesmo. Então, assim, que isso é realidade falta o pequeno se transformar igual o grande se transformou. Isso vai acontecer? Acredito que sim. Em quanto tempo? Aí que é... existe uma normativa, né? Parece que o mapa criou uma exigência que existem. Acredito que daqui a alguns anos, 5 anos, se não me engano, vai ser uma exigência, tende a ser uma exigência nacional. Eu vejo que tudo isso são ferramentas, né, que podem, com certeza, ajudar. Sim. Né, para fazer com que a gente tenha cada vez mais, um pouco mais de informação, saber de onde que está vindo, né, aquela carne que a gente está consumindo e tudo mais. Agora, é claro que, quando a gente fala num sistema produtivo, né, a gente fala na transformação de um bovino em carne para consumo. Exato. Você também se especializou, né? Não sei se você já falou que você é um apaixonado pela gastronomia, né? E posso chamar de mestre churrasqueiro? Como é que é isso? Porque eu sei que você também já viaja aí para vários lugares fazendo churrasco. Isso aí. Como é que você... Valfredo, eu não Isso é curso? Isso é o quê? Como é que uma coisa puxa a outra, né? Sim. E agora você... Carne é comida. Com a qualidade da carne e agora você também apresenta... Isso aí. Né? O melhor do produto acabado já. Como que começou essa, vamos dizer assim, aprofundar mais na gastronomia, né? Sempre fui apaixonado por fazer e isso aí tava na nossa rotina, do dia a dia. Eu gosto de cozinhar. Se eu tiver oportunidade todos os dias, eu cozinho todos os dias. Não churrasco, né? Cozinhar mesmo. Mas sempre carne, né? Isso aí é paixão. Lá em casa mesmo, todo mundo é muito carnívoro. O consumo de carne lá em casa é totalmente acima da média que a gente tem hoje. Mas isso começou o seguinte. A gente foi num curso. Olha que interessante isso. A gente foi num curso há 6 ou 7 anos atrás. Não me recordo a data certinho. Lá em Botucatu. Um curso de um cara que é referência, que é o Roberto Barcelos. Talvez você já deve ter ouvido falar nele, né? E olha que interessante. Nesse curso, tinha mais pessoas do Espírito Santo do que qualquer outro estado. Então, assim, um estado pequeno. E lá a gente acabou criando afinidade num grupo de pessoas lá muito legal. E um grande amigo, né, que a gente conheceu lá e se tornou um grande amigo, que é o Matheus do Açougue Amazonas, que é um varejo muito grande. Sim. Que você com certeza conhece. Aqui, né? Bairro de Fátima. Bairro de Fátima, isso aí. O Matheus, na época, ele era um cara que ele queria muito fazer workshop, divulgar e tal, se posicionar no mercado. Ele sempre foi muito bem posicionado, mas ele queria se posicionar cada vez mais e tal. E um dia ele foi e anunciou um workshop na rede social dele. Foi exatamente assim. Aí eu falei, pô, eu saí daqui pra ir em São Paulo, fiz amizade com o cara, eu vou lá no workshop dele pra participar. Aí mandei uma mensagem pra ele, falei, e aí, Matheus, quem vai apresentar o workshop? Ele falou, você, eu só esqueci de te falar. Aí eu falei, mas como assim? Ué? Não, ele falou assim, vem cá, Ivão, você vai fazer o que você faz aí na sua casa e tal. Beleza. Porque eu te acompanho já de algum tempo nas redes sociais, né? Eu me recordo que num dado momento me chamou a atenção você preparando algumas coisas, alguns pratos, algumas carnes, né? Eu vi e falei assim, caramba, eu falei, rapaz, Ricardinho tá mandando ver. Tá bem, e daí veio, né? Veio embora, daí a gente foi. Uhum. E assim, eu sempre estudei muito técnica, não receita. Porque assim, o que eu acho interessante? Receita é um negócio que é lógico, existe a receita tradicional do ragu, existe a receita tradicional. Só que a receita tradicional, talvez ela não é o que vai se adequar para você. Talvez tenha um tempero ali que você não gosta. Para que você vai usar ele? Porque receita é um negócio que você segue ao pé da letra. Técnica, você repete. Você só repete. Você repete. Técnica é um negócio que você fica com o campo aberto para você fazer o que você quiser. E eu gosto muito disso. E gosto de fazer comparativo, né? É uma coisa que eu faço muito quando a gente vai fazer consultoria. Até eu fiz um tempo desse atrás, num supermercado lá em Santa Teresa, que eu tô com a consultoria ativa com eles. Eu peguei o mesmo contrafilé da mesma vaca, processei no mesmo dia e fiz alíquotas. A alíquota do dia 0 e eu congelei.
a alíquota do dia 7 e congelei. Do dia 14 congelei, do dia 21 e congelei. Todas foram descongeladas no mesmo dia, da mesma forma, feitas no mesmo dia e servidas no mesmo dia. E ali eu não falei nada com ninguém, né? Nessa degustação que a gente fez com os colaboradores. Porque tem muito esse negócio, carne embalada a vácuo não presta, carne embalada a vácuo é ruim, carne não sei o quê. Então assim, a gente simplesmente fez um churrasco e eu fui servindo essas carnes. Servia do dia 0 e cada um tinha um papelzinho com entrega 1, entrega 2, entrega 3 e ali para anotar bom, ruim, cheiro, sabor e textura. Cada um foi fazendo o marcador dele. Todo mundo respondeu a mesma coisa. A carne com 21 dias de maturação foi a que todo mundo gostou. Porque ela estava com sabor preservado, com aroma preservado e mais macia do que todas as outras. Porque num processo enzimático natural dela, ela foi ganhando textura. Isso é a carne embalada a vácuo, isso é a carne maturada, né? Não tem nada de colocar amaciante, não tem nada de injetar água, não, sabe? Essas coisas que o consumidor vai replicando, falando umas bobeiradas assim. Então eu acho muito interessante fazer isso, fazer essas degustações, comparar no mesmo dia, igual o pessoal faz com vinho. Então, um exemplo, a gente sabe... Vamos lá, agora eu gostei do negócio. A gente sabe que, vamos dizer que num frigorífico normal, o animal foi abatido hoje, aquela carne não vai para o mercado. Não, aquela carne vai para o resfriamento. Primeiro, matou, dividiu o boi no meio, vai para o resfriamento. Vai ficar por um período, né, a tantos graus. E depois desse período, aquela banda, se ela for, né, pro mercado de cortes, ela vai ser desossada e vão ser feitos os cortes. Ok? Correto. Aonde vai a maturação? Como é que é esse prazo? Você comentou 21 dias, é um prazo um pouco maior. Às vezes o pessoal acha que a carne mais fresca é uma carne melhor. E explica isso pra gente. Vamos lá. O que é o conceito que o pessoal fala assim, carne embalada a vácuo é ruim. Carne embalada a vácuo tem cheiro ruim. Carne embalada a vácuo tem um sabor ruim. O grande problema, Valfredo, é a cadeia de frio. Essa cadeia de frio ela não pode ser quebrada. E aí existem várias etapas onde ela não pode ser quebrada. Dentro do frigorífico. Cadeia de frio é a temperatura. Tem que manusear naquela temperatura. Naquela temperatura. Seria o quê? A temperatura de carne resfriada ela é de 0 a 7 graus. Okay. Só que o 7 já é um limite muito... né? E carne resfriada, ela não gosta de oscilação de temperatura. Então, assim, se a carne ficar a vida dela toda na embalagem a 0 ou 1 grau, sem oscilar nem para lá nem para cá, isso que é o ideal. Isso que é o ideal. Tá? Ela congela a partir de... Abaixo de 2,5 ela começa a cristalizar. Okay. Isso aí. Mas o ponto de congelamento é abaixo de 12, 18. Vai depender da inspeção que cobre ali do local. Mas é abaixo de 12. Para considerar a carne congelada, tá? Só que a carne congelada não matura. O congelamento, a gente tem que pensar o seguinte, carne é 70% de água. O que é a carne congelada? É a água em estado sólido, por isso a carne é dura. A carne resfriada é a água em estado líquido. E ali a gente tem água disponível, ali a gente tem bactérias, porque a carne ela não é zero bactéria, ela tem bactéria, porém bactérias normais da carne, vamos dizer assim, né? Que está num meio controlado, a embalagem a vácuo não tem oxigênio, então bactérias que precisam de oxigênio não vai proliferar ali. Sim. E é um meio acidificado, uma carne saudável ela é um meio acidificado, então bactérias que não vivem em meio acidificado também não vão estar ali. A gente pode ter uma quantidade bacana ali de lactobacilos, que são bactérias que vivem com ausência de oxigênio e em meio ácido. Isso é bacana. São as bactérias que fazem o iogurte. Benéficas, e até mesmo lógico benéficas. Que numa quantidade aceitável, controlada, né? Certo. Então, assim, quando a gente tem a carne resfriada, a água em estado líquido, com a temperatura estável, sem oscilar a temperatura dela, nem para muito, nem para menos, nem cristalizar, nem nada. Estável. Nós temos enzimas naturais da carne, não tem nada injetado. A carne in natura, ela é um produto in natura, não tem ingredientes. Se você vê a carne in natura, não tem ingredientes.
Um produto que é formulado, ele tem ingredientes. O brasileiro fala assim, a carne embalada foi injetada água. Tá escrito que foi injetado água? Não foi injetado água. Sim. Existe uma fiscalização, existe uma vigilância. Existe carne com água injetada, porém essa carne ela é rotulada. A carne que não é rotulada, ela não foi injetada água. Okay. O líquido que está ali dentro é da carne. Perfeito. Quanto mais tempo de embalagem, mais ela vai, a grosso modo, vamos dizer assim, mais as fibras vão relaxando e mais ela vai soltando água. Para ficar fácil de entendimento. Né? Não é isso ao pé da letra, mas para ficar fácil de entendimento. E existem particularidades de cortes que exudam mais, cortes que menos, enfim, né? Isso aí é outra coisa. Mas essas enzimas naturais da carne, ela vai fazendo um processo de maturação e ganhando textura. Porém, quer dizer que toda carne que tem 21 dias de embalagem ou que tem 14 dias de embalagem ela é macia? Não. Mas toda carne com 14 ou 21 dias, ela é mais macia do que o dia zero. É do ponto de partida que ela saiu. Entendi. Se eu partir de um ponto de uma carne muito dura, daqui 14 dias ela está melhor do que hoje. Mas quer dizer que ela ainda pode não ser macia. Uma pergunta. Na verdade, duas perguntas. Não me deixe esquecer a segunda, mas eu vou perguntar a primeira. Primeiro. Ricardinho, um exemplo. Então, qual que seria a forma correta da gente adquirir? Porque, um exemplo, às vezes a gente, aproveitei uma promoção, né, de contra filé barato, algum corte bacana, mais barato. Já comprei pro mês inteiro e quiçá para 2, 3 meses. Pego aquela montoeira de carne, jogo no freezer e congelo tudo. Aí vamos lá. Isso aí, Valfredo, e aí? É um negócio muito bacana de você perguntar. Porque eu tenho certeza que quase todo mundo que tá ouvindo faz isso. Olha que interessante. Vamos lá. Vou dar um exemplo de um dia que eu atendi um rapaz recentemente agora. A gente colocou um acém moído na promoção. Acém moído. Aí a gente fez um lote grande, embalou a vaca e congelou para fazer uma ação muito agressiva para trazer o consumidor dentro da loja. Tá? Só que a gente tinha que trabalhar com essa carne congelada. Para não ter o risco de perder e para não ter o risco de entregar um produto ruim, porque a carne moída, ela é a carne, vamos dizer assim, mais perecível, é a carne que mais tem área de contato, é a carne mais processada. Imagina que você processou, você moeu ela. Moeu ela, você né? Pocou ela todinha ali. Aí o cara chegou, eu vim aqui comprar o acém da promoção. Peguei e mostrei para ele, mas eu não quero que tá congelado. Mas o cara tinha me pedido 20 quilos de acém. Aí eu falei assim, bacana, mas deixa eu te perguntar, você vai consumir os 20 quilos de acém moído hoje? Não, eu vou guardar. Mas você vai guardar como? Você vai congelar? Sim. Aí você não quer levar o acém moído congelado, entregando ele, né? Preservado. Para você congelar na sua casa? Aí ele parou para pensar assim. Aí eu fui e falei com ele que isso é a informação que todo mundo tem que ter em mente. O congelador que nós temos na nossa geladeira, ele não foi feito para congelar carne. Ele foi feito para armazenar carne congelada. Quando você entra com uma quantidade grande de carne sem estar congelada, e lá dentro você tem uma quantidade de carne congelada, você colocou e fechou a porta, o que vai fazer essa carne não congelada vai roubar a temperatura da carne congelada. Exato. E aí você começa a penalizar o que já está guardado. O varejo ideal, no mundo ideal, seria carnes em porções pequenas, embaladas a vácuo e congelada. Isso ia gerar zero perda para o varejo e isso ia gerar zero problema para o consumidor. Só que o consumidor brasileiro não aceita carne embalada e congelada. Ele é imediatista, ele quer aquele trem para agora. Sim. Aí olha o que eu vou falar agora. Se você pegar uma embalagem com carne cortada em bife de 500 gramas, essa embalagem, em flat, a carne não está remontada, ela está aberta, ela está fininha. Então, do exterior para o centro dela, é um caminho bem curto. Se você pegar essa embalagem lacrada e colocar ela dentro de uma vasilha com água, em 3 minutos está descongelado. Descongelar a carne na água é errado. Dessa forma, não. Porque ela é uma carne que o centro está muito próximo do exterior e ela vai descongelar praticamente toda por igual. E você está colocando a embalagem inteira imersa. Não vai fazer contato com a água. Você não vai abrir e expor a carne à água. Exatamente. Agora, se você pegar uma chã de dentro, de 10, 12 quilos, embalada a vácuo e botar na água para descongelar, é errado. Porque
O exterior vai descongelar, o centro vai estar congelado, você vai esperar ela descongelar todo, e o exterior vai aquecer e você começa a ter replicação bacteriana. Aí não é legal. Sim. Só que isso o consumidor não vai levar para casa. Ele não vai levar uma peça de 12 quilos embalada a vácuo congelada. Agora, um produto fracionado, Sim. eu não entendo qual a dificuldade que o consumidor vê nisso. Até hoje eu não entendo. Você abriu o seu congelador, tirou, botou ela aqui numa água, é o tempo de esquentar a frigideira para passar o bife. Sim. Uma carne em cubo, que você vai fazer na panela de pressão, você pega ela congelada e joga na panela com tempero, com um pouquinho de água e liga. Deixa Acabou. arder, vai embora, exatamente. Então, assim, são muitos conceitos, cara, que vai garrando. Uma outra coisa. Comprei uma peça embalada a vácuo, né? Comprei no supermercado e vou fazer o meu churrasco do final de semana. Abri aquela embalagem. Perfeito. Ela tá com sangue, claro que ela tá com aquele sangue e tal. E duas coisas. Aquilo é sangue. Eu já ouvi falar que não. Depois que tal, aquilo não é sangue. Aquilo é uma outra coisa, é um outro líquido e tal. Vamos lá. Duas perguntas embutidas nessa. Vamos lá. Primeiro, aquilo é sangue? Segundo, devo lavar a carne antes de colocar no espeto ou trabalhar com ela ou não? Fala pra nós. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou te falar. Se você pegar agora uma agulha, uma seringa, tirar o sangue, tiver um recipiente, colocar ele aqui, o que vai acontecer com o sangue? Ele vai coagular. Sim. Uhum. Aquele produto que está na embalagem, ele está coagulado? Não. Então aquilo não é sangue. O sangue, ele vai coagular. Fato. O sangue, ele é um produto que ele está dentro dos vasos, das artérias, das veias, dos capilares, que quando a gente abate o animal, quando a gente faz a sangria do animal, a gente retira não 100% do sangue, porque existem alguns pontos residuais. Exemplo, picanha, primeira, segunda e terceira vez. Se você aperta ali, sai um pontinho de coágulo, que é um residual de sangue que está ali. Sim. Aquele líquido que está na embalagem é água. A carne ela é formada por 70% de água em média. O músculo é formado em média por 80% de água. Na transformação de músculo em carne, a gente tem uma perda de líquido. Mas ainda, o principal componente da carne é água. E essa água, dentro da embalagem, ela vai aos poucos se soltando da carne. Sim. A coloração que está ali é a mioglobina, que é o pigmento do músculo, que tem uma coloração parecida com sangue. Aquilo ali nunca vai coagular. Ele pode até, se você pegar ele e aquecer, as proteínas, os aminoácidos que estão ali, quando você aquecer, ele vai coagular. Sim. Mas Sim. de uma forma totalmente diferente do sangue. Ali não tem sangue. Lavar a carne. Qual é o X da questão? Para que lavar a carne? Eu quero lavar porque eu abri a carne embalada, ela está com cheiro um pouquinho alterado. Carne está com ausência de oxigênio e com tempo de embalagem. A carne, ela em média, ela tem 60 dias de validade. 60 dias a contar a partir do dia que ela foi embalada. Algumas indústrias 90, algumas indústrias 120. No Brasil, a grande maioria 60. Você Mesmo congelado, seria recomendado o consumo dentro desses 60 dias? Congelado de 1 a 2 anos. Ah, ok. Congelado, aí é outra validade. Aí é outra coisa. Outra validade. Okay. Mas se ela tiver ali armazenada dentro daquele período ali que a gente não congelou e que ela tá, né? Nunca deixar passar o prazo de validade. Sim. Nunca. Eu gosto de consumir carne, e aí é uma coisa que eu também trabalho nas consultorias. Pra quê? Eu falo assim, carne resfriada, ela é em aspas, ser vivo. Hoje ela é um produto, amanhã ela é outro, amanhã ela é outro, por conta dos processos naturais da carne que vai acontecendo ali. E o varejo, às vezes, ele não tem um frio tão bem regulado quanto o frio da indústria. Não que não é tão bem regulado, mas às vezes o volume, a capacidade de estoque é um pouco reduzida. Sim. Então, assim, o varejo ele não tem que estocar carne. Quem tem que estocar carne é a indústria. O varejo tem que comprar e vender. O que ele vende essa semana? Ele tem que comprar essa semana para sobrar um pouquinho para outra para dar tempo de chegar. Isso que tem que acontecer. Sim. E aí é gestão de números em sistema para o cara entender o que acontece, tá?
Mas eu gosto de entregar para o meu cliente carne com menos de 30 dias de produzida. A chance de eu ter alteração de aroma, de alteração de qualquer coisa, é muito baixa, levando em consideração que eu nunca quebrei a cadeia de frio dela. Mantendo, respeitando aquilo sempre. No máximo 7, mano. 7 para mim já é erro. Ok. Tá? Certo. Mas aí ainda está dentro do aceitável. Mas aí para mim eu considero como erro. Para mim carne ela tem que estar abaixo de 4. E aí é gestão de estoque, é gestão de produção, é gestão de tudo isso. Não é fácil, tá? Mas é possível de fazer. Abaixo de 30 dias, dificilmente vai ter alteração de cheiro. Se tiver uma alteração de cheiro quando você abre, ela tende a ter um aroma acidificado que lembra iogurte. Aí vai naquela coisa que a gente falou, dos lactobacilos que estão ali dentro, que podem estar ativos acima de 4 graus. Existe uma pequena replicação deles, tá? Só que esse cheiro, ele é extremamente volátil. Você abriu a embalagem, deixou a carne reoxigenar, quando a carne está quando ela está na embalagem, ela está com uma cor opaca. Quando você abre, ela vai começar a ficar mais brilhante, ela vai vibrar mais a cor dela, porque ela está reoxigenando, tá? Então você abriu a embalagem, 10, 15 minutinhos ali, ela reoxigenando, até dentro da geladeira mesmo, não tem problema, ela vai ter oxigênio dentro da geladeira, ela vai voltar e vai perder o cheiro. Lavar. Não se deve lavar. Nunca. Por quê? Lavar é o seguinte, o que você tem de carga bacteriana nela, que é uma carga bacteriana natural para ela, quando você lava, dependendo da pressão da água que bate ali, você tem respingo de microgotículas com bactéria até 3 metros no raio da sua torneira. Então você está espalhando bactéria no seu ambiente. E essas bactérias vão ficar em temperatura ambiente. Então o seu ambiente depois ele passa a ser uma fonte de contaminação para os outros alimentos que você vai produzir. E a gente tem que lembrar que a sua água ela pode estar com uma carga de bactéria que não é legal e que não é natural da carne e que você vai levar para a sua carne. E bactéria ela precisa de temperatura, água e nutriente. Nutriente é a carne, riquíssima em nutriente para a bactéria. Água a carne já tem. Se você der mais e a temperatura da água, proliferar mais ainda. que é uma temperatura ambiente, você vai aquecer a sua carne. Sim. Então assim, ela só joga contra você. Ah, mas eu abri a carne, ela tá com muito exudato da embalagem, ela tá muito úmida. Papel toalha, descartável, guardanapo descartável. Dá uma secadinha na carne, resolveu o problema, deixa ela respirar. O aroma que tá ali, que muita gente considera desagradável, vai embora. Tempera a sua carne, faz ela e vida que segue. Não vai ter dor de cabeça. Exemplo. Há pouco tempo, estava num evento. A carne estava ótima, estava espetáculo, estava no churrasco, a carne estava saborosíssima. Num dado momento, veio outro corte. Mudou completamente o paladar. A carne parecia que estava com um gosto no final de um retrogosto ruim. É. Aí de meio eu comentei com um amigo que tava do lado, um representante nosso. Eu vi e falei, rapaz, gosto estranho, né, rapaz? Ele vai fazer boi velho. E aí, existe isso? Existe isso? Porque eu tenho certeza, o pessoal muitas vezes já tá no churrasco com a carne muito boa, daqui a pouco pegou um corte diferente, vem um gosto, vem um retrogosto diferente, alguma coisa, uma coisa que reporta talvez a alguma coisa mais forte, um gosto mais predominante. É, entendeu? E você, porra, aquela outra tava melhor. Vamos lá. Você traz aquela outra pra mim, por favor? Mais ou menos assim. Sabor de carne, Valfredo, é um negócio também muito complexo. Por quê? Isso aí vai estar relacionado a sistema de criação, alimentação que esse animal recebe, né? Eu costumo dizer assim, que a gente lá na nossa região é muito privilegiado, porque a gente consome carne de fêmeas criadas a pasto. Isso aí é o suprassumo do sabor. Sim. Talvez não é o suprassumo da maciez, mas é o suprassumo do sabor. Sim. Essa carne, ela é uma carne que ela tem um aroma muito agradável. Ela é uma carne que ela tem um paladar ali até adocicado, né? Porque é uma vaca que foi criada a vida toda comendo gramínea, engorda, emagrece no sistema bem arcaico, natural, né? E ela não é abatida muito jovem, ela é abatida mais velha.
Sim. O exemplo fácil pra gente entender: galinha caipira e frango de granja. O frango de granja é extremamente macio, zero de sabor. Galinha caipira extremamente saborosa e zero de textura. Essa é a comparação. E no bovino também se aplica. Você vai pegar um animal que foi confinado muito cedo, com consumo de grão, consumo baixo de gramínea, às vezes alimentado com caroço de algodão, que é um negócio que deixa sabor ruim na carne. Mas o cara que é pecuarista e tem isso aí como uma fonte barata, ele vai utilizar porque ele recebe por peso, ele não recebe por paladar. Verdade. Então, assim, tudo isso vai influenciar. Dependendo da nutrição do animal, você tem alteração no paladar da carne. Dependendo da nutrição, da idade, tudo isso vai alterar. Eu vi um vídeo na internet de um especialista comentando, né, que uma das carnes mais saborosas que ele teve a oportunidade de provar, né, foi num restaurante na Europa, se não me engano, na Espanha, falando de uma propriedade que mantinha os animais e abatia os animais com 10, 12 anos de idade. Provavelmente você está falando da Bodega El Capricho, que até teve um seriado na Netflix, Steak Revolution, foi considerada a melhor carne do mundo. O animal velho não tem essa de gosto ruim não, né? Não. Tá mais talvez. Mas aí tá relacionado... Mais direcionamento, talvez, à alimentação, né? São animais... Esses animais, né? Essa história começou na Europa de animais de trabalho. Esses animais de trabalho são machos, castrados bem jovens, e que eles viviam ali trabalhando 10, 12, 15, 20 anos, dependia do serviço, até quando eles aguentavam. E são animais extremamente pesados, animais de 1.000 e tantos quilos, né? E com muita idade e com muita gordura. Porque eles são alimentados como pet, né? Eles são serviço do cara, cria ali. Sim. E em certo momento acabava que eles eram abatidos. Mas existe o problema da textura. Lá são outras raças, né? Que a gente não tem aqui. O que esse restaurante começou a fazer? Pegar essa carne, que era muito saborosa, e fazer um trabalho de maturação. E lá eles fazem uma maturação a seco. Não é uma maturação dela embalada. É dela aberta em câmara fria. Chama-se dry age, né? A maturação a seco. E essa carne maturada a seco, ela evolui ainda mais o sabor. Porque ela perde até 40% de peso do ponto de partida inicial. Ela vai perder água e vai concentrar sabor. Ela vai ganhar textura, faz todo o processo de toalete na hora de servir, retira aquela casca ressecada. Eu ainda não tive o prazer de comer essa carne específica, né? Mas a gente, em diferentes oportunidades, a gente consome carne de vacas muito velhas. Aí a gente faz maturação úmida na embalagem. E assim, o sabor é surreal, é totalmente diferente, né? Mas esse restaurante, né, ele foi considerado a melhor carne do mundo. E depois desse seriado na Netflix, vários e vários outros começaram a replicar. Mas é possível você, um exemplo, para um pecuarista ou para alguém da indústria que queira oferecer um produto realmente diferenciado. Qual que seria o caminho mais correto? Animal mais jovem, animal mais velho, que tipo de alimentação? Existem trabalhos já direcionados para isso. O que você recomenda? Aí, Valfredo, é o seguinte: produzir o que para quem? Se eu estou produzindo para a titia do dia a dia, é o commodity, é peso e carne barata, que é o que ela quer. Ela não vai estar disposta nunca a pagar mais por isso. Vou produzir para o cara que é apaixonado por carne. Vou agregar valor. Aí é fazer muita conta, porque assim, é uma quantidade muito pequena de cortes que tem que carregar um peso muito grande nas costas. Porque na verdade tu tem que fazer o seu negócio em cima de 20%, 30% de um animal inteiro. De um animal inteiro. O que você vai direcionar? Como é que esse restante vai para onde? Entendeu? Porque de certa forma, você não consegue só fazer só picanha, só contrafilé. 30% do boi de uma forma excepcional e o restante de qualquer maneira. Esse animal ele vai ser excepcional do chifre até a ponta do rabo. Exatamente. Né? Encaixar isso aí não é fácil. E aí, a Bodega Capricho, que a gente citou aqui agora, ela fechou o ciclo. Por que ela fechou o ciclo? Porque ela usa o animal num todo num restaurante. Você vai chegar lá, vai ter um tartar que é feito de acém.
você vai ter uma cecina de león, que é como se fosse um presunto, Aham. um presunto, um ramon espanhol, que é feito da carne bovina, que você vai comer um colchão duro, um colchão mole, um patinho, maturado, muito A tempo, forma de servir diferente. cru, Lâminas. lâminas, sabe? Que aí a textura não vai influenciar, aí o foco é sabor, é a apresentação, é o que vem junto dele. Aí o cara consegue fazer isso de uma forma muito fácil. Chegou numa excelência. Agora, o pecuarista fazer para entregar para o frigorífico não tem essa ponta final. Sim. E o frigorífico ele vai vender a carne de churrasco para o consumidor de churrasco e a carne do dia a dia para o consumidor do dia a dia. Né? Muita gente me pergunta assim, ó, Ricardo, por que os frigoríficos no Espírito Santo não pagam mais se eu entregar um animal Angus para ele? Porque ele não vende por mais. A gente não tem certificação da associação aqui. Eu ia entrar nesse assunto, sabe? Exatamente. Não tem porquê. Essa certificação ela vai partir da indústria solicitar na associação. Quem faz a certificação não é o frigorífico, é a associação. Sim. Só que aí a gente tem que ter volume de animal para justificar esse certificador estar aqui e fazer, né? A gente tem que ter volume de consumo. Então, assim, é muita coisa que envolve que o pecuarista tá ali achando que o frigorífico tá lesando ele, né? Tem um amigo meu que trabalha com reprodução que ele falou, Ricardo, ninguém quer inseminar mais de Angus. Ninguém quer inseminar de mais nada, a não ser só do Nelore, porque o Angus ele é uma máquina, mas ele é uma Ferrari e precisa de gasolina de Ferrari. A nutrição dele é diferente. Para ele te entregar o resultado que ele pode te entregar. Não que o Nelore não entregue, não é isso que eu tô falando, né? Mas a gente tem uma seleção mais evoluída dentro do Angus. Hoje nós temos Nelore que anda lado a lado com Angus, mas num número menor do que a quantidade de Angus que nós temos, né? E criou-se essa coisa, né? O Angus vai vender mais caro, a carne é melhor, tem marmoreio, e é muito mito. E a indústria hoje capixaba não absorve isso. O consumidor capixaba também não absorve. Né? O que é absorvido que a gente vê nas casas de carne são cortes muito pontuais num volume muito pequeno. Vem das indústrias de fora, a quantidade que precisa, 99% vem congelado, é uma carne que tem 1 ano, 2 anos para o cara trabalhar, e aquilo ali é uma vitrine da loja dele, que não é o que sustenta a loja dele. O que sustenta a loja dele é colchão duro e carne de sol, picanha do estado, sabe? É outra coisa que sustenta a loja. Aquilo ali é o a mais que ele tem dentro da loja. Uma pergunta, Ricardo. O agregar valor sempre vale a pena? Agregar valor... No caso da carne. Da carne. Agregar valor... Você ter sua marca. Um exemplo, nós tivemos um tempo atrás o Caio, da Arroba Montanha, faz um belo trabalho levando o produto dele, né, com muita qualidade e tal, para o mercado. Mas a gente sabe que os desafios são muitos, mas será que sempre vai dar certo? Pois é, aí o questionamento é o seguinte, né? O que agregar e o volume. O que o cara espera? Por exemplo, se a gente pegar aí um grande pecuarista, um cara que mata, sei lá, vamos falar um número aqui, um cara que mata 20 mil animais por ano. Né? A gente tem pecuarista no estado que mata mais do que isso. Sim. Né? Mas vamos colocar um cara que mata 20 mil animais por ano. Ele vai conseguir ter uma marca de carne? Não. Você entende qual que é o negócio? A gente vai dar a volta e vai bater que a carne é um commodity. Essa é a questão. Né? É um commodity e é um commodity muito perecível. Diferente, vamos supor, de um café. Que o cara guarda lá e espera a situação boa. A carne não tem como. Né? O animal na fazenda, ele deu ponta, ele vai ficar lá comendo, ele está dando prejuízo para a fazenda. Sim. Abateu, entrou no frigorífico, se é uma carne resfriada, ele tem que vender. Se não vender, a carne vai chegar uma hora que está perdendo qualidade. Depois você não consegue mais vender ela nem no preço que você deveria vender. Sim, verdade. Então, assim, é um negócio que é mais complexo. Essa questão de agregar valor tem que ser estudado, né? Tem que ser estudado, olhar com bastante... Pra quem? Sempre a pergunta é pra quem, sabe? E a gente sempre vai bater naquela tecla. Eu tenho 70%, 80% do animal que é commodity e o resto que eu consigo... eu consigo agregar valor no A100 fazendo um prime rib. Mas qual é o consumo do prime rib? Eu consigo agregar valor na paleta fazendo uma picanha do dianteiro, fazendo um shoulder, fazendo um flat iron. Tudo isso existe. Mas pra quem? Picanha do dianteiro. Picanha do dianteiro. O que é isso? Picanha do dianteiro A picanha tá atrás no boi, ué. Atrás.
ela não é um corte... Isso que eu ia perguntar pra você, por quê? Eu já ouvi lá atrás, em época de Grandes Poés, acho que talvez você lembra, em algumas ocasiões vieram técnicos ou profissionais... Marcelo Bolinha veio várias vezes. Profissionais, entendeu? Que, a grosso modo, me corrija se eu estiver falando besteira, dizia o seguinte: não existe carne dura, o corte que está errado. Você tem que saber cortar a carne, até mesmo os cortes do dianteiro. Se você souber o jeito de cortar, você tem como deixar aquela carne mais macia. Aí você me fala, picanha do dianteiro, como é que é isso? Existe isso aí, jeito de cortar, jeito de fazer? Hoje existe uma fala que é muito ouvida, né, ali nas redes sociais, é o seguinte: não existe carne de segunda e nem carne de primeira. Existe boi de primeira e boi de segunda. Existe o boi ruim e existe o boi bom. Independente da raça. Vai te independente da raça. Aí é indivíduo. Sempre vai ser indivíduo. Okay. Angus bom e Angus ruim, Wagyu bom e Wagyu ruim, Nelore bom e Nelore ruim. Isso existe em todas as raças. E vai estar envolvido a idade, a sexo, a sistema de criação, a fatores genéticos, vai estar envolvido várias coisas, tá? O corte, se for de um boi ruim, você melhora, mas você não transforma em bom. Só pra gente entender, pra exemplificar, carpaccio. Você com certeza já consumiu carpaccio de uma indústria capixaba que faz aqui num volume grande. E o carpaccio é feito de lagarto, que é uma carne, em aspas, relativamente dura. Mas o carpaccio, quando você pega ele na mão, ele desmancha. Sim, exato. Porque aquilo ali foi feito o quê? É uma máquina específica que corta ele muito fino contra as fibras, né? Se você fizesse aquela mesma coisa cortada fininho a favor das fibras, seria incomível. Seria um chiclete que você ia ficar na boca mastigando. Só que aí a gente tá falando num negócio feito em máquina e tudo mais, né? No churrasco, a gente consegue melhorar? Consegue. Vou te dar um exemplo. Qual é o churrasco tradicional no Brasil? É o churrasco de espeto, que você bota a peça, assa e vem casqueirando. Sempre que você está casqueirando, de certa forma, ou a favor ou contra, você está micronizando as fibras e fazendo elas ficarem mais frágeis, porque elas estão menores. Tanto é que você corta as lascas finas. Fininha, automaticamente, exatamente. Né? Fica mais fácil. Agora, se você for fazer um steak numa parrilha, numa grelha, que seja um steak de 2 dedos e meio, um steak alto, assar ele inteiro e cortar o pedaço bem grosso e servir para a pessoa. Tem que ser uma carne de extrema qualidade. Sim. Porque senão o cara vai ficar com aquele trem brigando na boca e não vai romper ela, né? Sim. Então, assim, cada carne para cada situação e para cada cliente. A gente faz um churrasco de colchão duro de lagarto de sol e que vai ficar maravilhoso, que vai entregar um resultado bacana, cortando da forma certa. Sim. A gente vai entregar um churrasco maravilhoso, que eu sou apaixonado, de chã de dentro, cortando da forma certa. Já é mais fácil do que o colchão duro, mais fácil do que o lagarto. Sim. Churrasco de acém, do miolo do acém. Eu costumo dizer assim, ó, todas as peças de carne, todas, elas servem para churrasco. Não ela num todo. Se você pegar o acém do animal, o miolo pro churrasco é excepcional, é maravilhoso. Sim. De um animal bom, né? Sempre a gente tem que lembrar disso. Se você pegar a costela do dianteiro, que tá ali muito íntimo ao acém, que realmente é a mesma carne da parte superior do miolo do acém, vai te entregar um corte maravilhoso, que é o assado de tira, super valorizado nos restaurantes. Se você pegar a costela, nós vamos ter ali os 5 primeiros fios de costela, 4, se você tirar o matambre, é uma costela maravilhosa. As mais atrás ali já começa a perder um pouco de qualidade, tem uma quantidade maior de gordura. Também vai depender do animal. Contra filé, parte dianteira, você faz o ancho. Entrecô, ribeye, noir, todos é o mesmo corte. A parte de trás, você vai fazer o chorizo. Contra filé, filé de lombo. Todos vão te entregar churrasco, mas de um animal bom, feito da forma que aquele corte pede para ser feito, né? Não adianta a gente querer generalizar, eu vou fazer um lagarto de sol da mesma forma que eu faço um bife ancho. Não vai ficar tão legal. Não vai, tá certo. Ricardo, nós estamos... Bate-papo legal, rapaz. Nós estamos extrapolando aqui os nossos tempos, porque o papo é muito bom e o assunto é
é muito legal, tenho certeza que o pessoal de casa tá gostando. Mas eu vou pedir para você mandar o seu recado pro pessoal de casa. Você que está rodando aí o Brasil afora por conta de workshop, de treinamento, né? E levando muita qualidade no seu trabalho. Manda mensagem pro pessoal de casa, pro pessoal do Agronegócio Podcast, que a gente vai encerrando os nossos trabalhos. E eu também vou deixando com você o nosso boné do canal Agronegócio. Valfredo, o recado que eu tenho para dar principalmente é para o varejista. Uhum. Né? O mercado mudou, o consumidor mudou, as necessidades mudaram e o varejo está faltando mudar. Quem mudou já está andando na frente, já está colhendo resultado. Né? A gente teve um workshop mês passado agora, que foi dentro de um supermercado, que é no Supermercado 2. Uhum. Uma semana depois eu fui visitar a Matriz, que é da minha cidade natal, que é em Aracruz. Conversei com o pessoal lá. E olha que interessante, né? Você vai conversar com um varejista e fala assim, cara, você tem que atuar mais pesado com o autosserviço. O autosserviço, ele te entrega muita solução e ele vai te entregar muito resultado com o seu consumidor se você trabalhar ele da forma certa. Aí o cara fala assim, o autosserviço não vende. Mas olha que interessante, esse supermercado em Aracruz, há 24 anos atrás, olha que loucura, há 24 anos atrás, eu vi construir, eu tava ali moleque ainda, rodando, indo pra escola, passando no meio da obra, tomando carreira dos pedreiros. Há 24 anos atrás, eles extinguiram o balcão de açougue tradicional. Eles só trabalham com autosserviço. Há 24 anos. Sim. E eles vendem, e a loja deles é assim, ó, só crescendo. Nessa última visita que eu fiz a eles lá, eles estão com uma obra de expansão, estão com um projeto de outra loja nova, já tem a segunda loja em Linhares, que também é sucesso. Bacana. Então, assim, existem exemplos que te mostram que o negócio já funciona há 24 anos dentro do Espírito Santo. Sim. E tem gente que está relutando contra isso até hoje. E ele está relutando, dificultando a vida dele. Hoje a escassez de mão de obra é para todo mundo. Sim. Né, em todos os setores. Então, assim, o que falta hoje, o recado final é esse. É o varejista se atualizar, é o varejista colocar ali na frente pessoas capacitadas, que está faltando, colocar vendedor. Ah, eu tenho um açougueiro ali que ele vende muito. Ele não vende muito, ele tira muito pedido. O cara te pediu 1 quilo de acém e você entregar para ele não vendeu, ele tirou pedido. Você acha que aquela figura do açougue dentro do supermercado tende a diminuir? O autosserviço tende a, se bem trabalhado, tomar conta? Tomar conta. Olha só, esse supermercado que eu usei de exemplo aqui, eu fui lá num sábado, 9h30 da manhã, era impossível andar dentro da loja. De volume de gente. Você imagina esse volume de gente esperando atender, porque o cara chega lá e fala, eu quero 3 bifes. Agora eu quero assim. O tempo de atendimento de cada pessoa ali, ele varia, vai ter uma variação de 10 até 30 minutos. Aí cada pessoa tem capacidade de atender um por vez. Esse mesmo cara que ficou 30 minutos aqui e fazendo a turma atrás esperar, ele passa no autosserviço, pega e vai embora. Exatamente. Se tivesse um personagem, se tivesse um autosserviço bem abastecido, e 1, 2, 3 personagens pode ser ali os mesmos que estão lá. Para orientar, Acabou. tá aqui, tá pronto. Acabou. Não precisa mais ter manipulação na hora, nem nada. Mas é que tá, tenho certeza que tem muita gente que gosta daquilo ali, né? Muita gente gosta. Não, quer ver tirar na hora, levar dali, levar na sacolinha para fazer em casa. Mas se você for lá e mostrar para ele que aquilo ali é melhor do que esse aqui. Pronto, isso aqui é mais, isso aqui tá mais... Sabe? E se você... Tá mais protegido. Né, o que a gente faz nos locais que a gente trabalha? O autosserviço, ele é mais barato que o balcão tradicional. E sabe por que ele é mais barato? Porque a perda do autosserviço bem trabalhado, ela é 0, depois que o produto está pronto lá na frente. Sim. E quando você está com a carne pendurada aqui, você botou ela ali, ela está com 10 quilos. Amanhã ela não tem 10 quilos. Ela está gotejando, ela está evaporando, ela está perdendo peso. A gente fez uma conta um dia... E olha que tem gente, eu tenho certeza que tem gente que acha, porque eu já ouvi alguém, talvez com certeza desinformado, ou não sei, pode ser que era. O cara chegar e falar, não, aqui é mais caro, eu vou pedir para cortar na hora. Mas olha só, tem locais que trabalham isso
dessa Às forma. vezes o autosserviço É mais caro. mais caro. Só que aí o que ele está fazendo? Ele está espantando o consumidor de lá. Falta de conhecimento. Você entendeu? Falta de estratégia comercial. Falta Sim. de planejar como trabalhar aquilo ali. Ah, mas no autosserviço eu tenho um custo de embalagem. Você vai precificar tudo. Eu não estou falando para não precificar. Uhum. Só que aqui tem que ser mais barato que aqui. Você só direciona cliente com preço. E com instrução. Com conhecimento. Só dele pensar, como você está dizendo, que a carne que está exposta ali hoje, amanhã ela já perdeu valor porque ela já está mais leve. Exatamente. Já é um start pro cara Isso aí. realmente beneficiar e deixar ela prontinha no autosserviço E lá. olha que interessante. Pra ela girar ó. mais rápido. Tem gente que trabalha com balcão de açougue tradicional com 400 quilos de carne exposta. Uhum. Isso aí, em vários locais você vai ver isso. Aí você imagina 400 quilos de carne. Se o cara tiver uma rotatividade muito grande para vender os 400, beleza. Mas se ele vendeu a metade... Porque assim, ó, o açougueiro antigo, o varejo antigo, ele tem na cabeça dele o seguinte. O balcão tem que estar cheio para chamar o cliente. Uhum. Isso não é verdade. Isso é um negócio que... Sabe? Não tem nada a ver. Qualidade não está relacionada a volume, né? Ah, mas eu tenho que ter o balcão muito cheio. Aí, às vezes, o cara enche o balcão, vende menos da metade e tá ali perdendo peso. A gente fez uma conta em um varejo uma vez que só de gotejamento e evaporação dentro do balcão, o cara gastava por ano em torno de 500 mil reais. Será que isso não é relevante? É só você parar para ver. Vamos botar uma média baixa. 1% por dia de perda, 400 quilos por dia. Aí os 400 vai sair uma quantidade e vai ficar outra quantidade. E vai colocando o valor daquelas carnes que você tem ali, balcão de bovino. Bota no ano. Bota Dá no isso ano. Mesmo. Faz não a é conta. Não é brincadeira não. É assustador. A conta tem que ser feita no ano, não é no dia, não é imediato. Sabe por quê? O cara não faz essa conta. Ele não sabe que isso acontece. Na Não. maioria das vezes ele não sabe que isso acontece. Ele não Exato. sabe que ele está perdendo. Exatamente. Infelizmente é assim. Olha só. Então esse que é o recado final. O varejo precisa se atualizar. E direcionar, sabe? Direcionar para o cliente. Quem é o meu cliente? Aonde eu estou? Quem eu atendo? Sim. Eu preciso Qual de carne... o perfil da galera que vem aqui? Eu preciso de carne gourmetizada? Ou eu preciso de carne barata? Sim. Né? Eu acho muito interessante, assim, ó, infelizmente, o perfil do varejo no Brasil, ele foi adaptado desde sempre muito errado. O consumidor, ele quer a carne extremamente limpa. Ele quer a carne assim, assim, assado. Olha que loucura, Valfredo. Você pega um animal na fazenda, ele pesa 600 quilos. Vou fazer tudo média aleatória. Você abateu ele, ele transformou em 300. No dia seguinte, quando a carcaça esfriou, ele perdeu 2%. No outro dia, você leva para a sala de desossa, 13%, 14% é costela. O resto, você vai tirar 15% em média de osso. Se for uma vaca gorda, você vai limpar mais 15%. No final, 600 quilos na fazenda, você tem para vender ali com a costela 170 quilos. De 600 vem para 170. Nossa. Aí você joga no balcão, pinga mais 1%. Aí o cara quer que limpa mais. Então assim, como que a carne vai ser barata? Sim. Né? Eu sou muito fã do varejo na Argentina. Na Argentina você vai num açougue, em Bariloche, que é uma cidade turística, num açougue de bairro, o cara vende cérebro, vende gordura, vende tendão, vende tudo do animal. Vende tudo. E tá ali porque vende. Você tá entendendo? Não tá ali porque ele quer colocar, é porque vende. Aí é fácil pro cara precificar. A última vez que eu fui lá, eu peguei o corte mais caro e o corte mais barato, e a diferença convertendo em real era R$2. Aqui no Brasil você vai pegar um A100 hoje, ele tá 35, você vai pegar uma picanha, tá 120. Então olha a discrepância que acontece. Na Argentina não acontece isso. Porque o consumo ele é equilibrado. Sim. O mais caro e o mais barato, ele sai do mesmo jeito. Então, assim, falta o varejista mudar e falta o consumidor mudar. Entender que a carne, ela não tem que ser extremamente limpa. A carne, ela tem todos os tecidos dela ali que compõem o sabor dela, que compõem a estrutura dela. Sim. Você pega um A100, começa a tirar aquelas aponeuroses, você bota ele na panela e vai cozinhar, ele fica extremamente seco. Uma carne que desfia com caldo aguado, sem estrutura no caldo. Você vai fazer um músculo que ele tem vários tecidos conectivos, o caldo é encorpado, rico em colágeno. Sim, verdade. Então assim, pra que eu tô tirando aquilo ali do A100 se é comestível e se aquilo ali vai me entregar um resultado diferente na panela, sabe? Mas falta o varejo começar a ter essa informação para o açougueiro,
para o açougueiro começar a entregar isso para o cliente. Bacana. Ricardo, olha, cara, fiquei assim... Nós estamos aí com 1h20, extrapolamos o nosso horário, mas eu fiz questão de não cortar em absolutamente nada, porque, pô, cara, impressionante a qualidade das informações que você compartilhou com a gente aqui. E olha, você vai voltar de novo, porque eu tenho certeza que tem mais assunto pra gente, né, pra gente tá abordando aí, tem muita coisa pra gente falar. Obrigado pela oportunidade, eu tenho certeza que a turma de casa gostou demais desse bate-papo. E me convida que eu vou participar do workshop desse. Eu acho que quanto mais a gente vai aprendendo, vamos adquirindo conhecimento, eu tenho certeza que eu vou melhorar até mesmo para armazenar melhor as carnes lá em casa e fazer um churrasco um pouco mais de qualidade também. Vamos sim. Meu amigo, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. É isso aí, tamo junto. Olha, obrigado mais uma vez. Estamos encerrando no oferecimento de Biosanto, Datamares Livestock, Grupo Provaso, Nelore Eringer, Nelore Capixaba e também ACNB. A gente está encerrando mais um Agronegócio Podcast. O mundo rural além da porteira. Obrigado. Valeu.